hoje, né, sendo julgado, acusado da morte do Marcial José Soares, por fato que teria ocorrido em 1 de fevereiro de 2023, na rua Congonhas, número 892, apartamento 405, bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte. O senhor está representado aí pelos seus advogados, já conversou reservadamente com eles, e eles devem ter esclarecido ao senhor que, durante o interrogatório, o senhor não é obrigado a responder as perguntas. O senhor tem o direito constitucional de ficar em silêncio, e esse silêncio não pode prejudicá-lo. O senhor gostaria de falar, ou o senhor gostaria de usar o direito ao silêncio? Direito ao silêncio. Ok, pode encerrar, por favor. Que eu fico mais confortável respondendo as perguntas Da da defesa. defesa. Tá, então, já vou dar a palavra. Sim. Tá. Eu vou deixar para o final, caso tenha alguma dúvida, eu vou dar a palavra primeiro à senhora, tá bom? Eu vou dar a palavra primeiro à sua advogada para ela fazer as perguntas. Pois não, doutora? O que o senhor quiser responder, o senhor responde. O que o senhor não quiser responder, é só o senhor falar se eu não quero responder, tá bom? Uhum. Matheus, vou estar aqui perto de você. Uhum. Você está algemado? Você pode pôr a mão normal. Pode ficar normal. Aqui, eu vou fazer aqui como se eu fosse, então, a juíza, tá? Ok. Aquela parte da leitura, da denúncia, se os fatos são verdadeiros, normalmente faz isso, não faz? Ou não? Não, eu só se caso precise ao final, né? Mas é porque eu leio para ele, ele já sabe, já tem conhecimento do que ele está. Eu li para ele os fatos que imputados a ele aqui hoje. Já li para ele. É que eu não... Eu li para ele. Então, Matheus, como que a doutora leu para você, isso é verdadeiro? O que foi que aconteceu? Em partes. Eu sei que o pessoal me acha excêntrico, estranho, esquisito, misantropo, solitário, e para mim é difícil ter qualquer tipo de conversa lá fora. E eu tinha esse costume mesmo de levar moradores de rua, mas eu pagava para conversar, como se fosse uma espécie de terapia. Depois que a minha vizinha também saiu, isso ficou mais frequente, né? Porque ela era a única pessoa que eu tinha para conversar. Mas, enfim, na mesma noite eu levei outro. Olá, meus amigos aqui do nosso canal Crimes Chocantes. Estamos aqui fazendo uma transmissão ao vivo desse julgamento, né, de praticamente, vamos dizer assim, um psicopata da serra elétrica aqui do Brasil, né? Ele matou aí, ele confessou ter matado a sua própria mãe e também ele matou um sem-teto aí. E agora ele vai estar aqui no julgamento. Estamos retransmitindo para vocês esse julgamento. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa live, deixe sua opinião. Tem uma enquete aí bastante interessante que acabamos de colocar aqui, ó, para psicopatas. Qual pena você preferiria no Brasil? A pena de morte ou a prisão perpétua? E também você pode contribuir com o nosso canal deixando like, like, compartilhando e deixando também a sua opinião. Vamos lá, a nossa live de hoje. Ele pediu para baixar umas músicas no pendrive. Já tinha um rádio lá dentro tocando música, aliás. E ele interessou pelo rádio também. A questão de baixar as músicas para ele no pendrive, eu aceitei. Ele interessou no rádio, que queria ele. Eu falei, no rádio eu vou pensar. Mas, por enquanto, eu só posso garantir o dinheiro e a marmita. Então, peguei o notebook no quarto, coloquei lá, já conectei o pendrive, comecei a baixar as músicas para ele. Ele pediu para usar maconha. Eu senti, né? Deixei para não acabar ali, tipo, sem nem ter começado a conversa. E começamos a conversar. Até então, nunca tinha tido problema com nenhuma das conversas com os outros. Mas ele começou a falar umas coisas bem desagradáveis. E foi me deixando mais apreensivo e meio assustado também. Falou que tinha invadido uma casa, roubado os itens da casa, comido a alimentação da geladeira e usado o banheiro.
também falou que tinha encontrado outros 2 usuários igual a ele, e que um casal, no caso de usuários, matou o cara a paulada e a mulher que não estava drogada, enfim, não sabia nem onde estava. Mas tem várias palavras, bem, não sabia onde estava, pode ser estupro, transou, fez sexo, enfim. Então isso aí foi tudo me deixando, isso fora, toda vez ele falava palavra deselegante, buceta, buceta, vocabulário desagradável, mas além disso, tudo isso foi me deixando meio apreensivo. Chegou um ponto que eu comecei a insultar ele de forma sarcástica, daquele tipo que você, dependendo, você nem percebe. Acontece que ele percebeu, eu não exaltei meu tom de voz nessa questão, mas ele percebeu e já ficou estressado, levantou, me dá essa droga de rádio, meu dinheiro e eu caí fora. Eu, automaticamente, quando ele levantou exaltado, eu levantei também e falei, ó, o dinheiro, tudo bem, mas o rádio não prometia, não. Nisso, a gente já estava de frente um para o outro e ele me deu um soco. Eu lembro disso por causa das aftas que depois, quando apareceu, né, dentro da boca, machucado dentro da boca. E eu tinha uma faca lá perto, peguei e mesmo eu depois da estadia no presídio, eu estou bem mais magro, mas mesmo lá fora eu não tenho, vamos dizer, um porte. Bem, ele tinha um porte maior, mais forte, então acho que ele não esperava que eu conseguisse reagir. Então eu reagi e foi a briga, chegou um ponto que eu consegui. Aí teve móvel que foi derrubado, e a gente caiu várias vezes, e eu consegui com a faca várias vezes, e ele caiu. Aí ele ainda estava respirando, só que estava com tanto sangue, tanta coisa que eu falei, ele nem vai sobreviver. Só que naquele ponto eu já estava com adrenalina, tudo, tão a flor da pele que eu fiquei lá parado, olhando para o chão, olhei um pouco para ele, mas olhei para o chão, pensando o que eu ia fazer. Porque ele estava já estava morrendo ali. Aí eu fui pro banheiro, lavei meu rosto, só que eu escutei ele levantando e indo de novo para janela. Na janela, eu vi lá e a gente brigou mais uma vez. Quebrou a janela, ele pegou um caco, me cortou 2 vezes. Na hora eu não tinha nem percebido isso, só fui perceber depois. Chegou um ponto que ele estava com tanta facada e eu perguntando o que você é, porque ele usou crack, mas isso não faz diferença, porque como é que alguém consegue estar vivo tanto tempo? Só que ele caiu, ainda estava vivo, e eu dei uma facada direto no coração. Aí nesse ponto deu para ver que ele morreu, porque é como tinha saído, parar de respirar, parar de se mover e o olho, assim, morto. Eu fiquei parado lá um bom tempo, aí eu perdi o braço e fui para o hospital da Unimed para fazer a sutura. E aí eu voltei, depois de várias horas, ele ainda estava lá e já estava perdendo a coloração, já estava realmente começando a dar um cheiro. E quando eu já tinha uma serra. Pessoal, você está vendo aqui, né, ao vivo, essa transmissão aqui do Tribunal do Júri. Eu vou trazer para vocês entenderem melhor aqui o caso. É o seguinte, olha só. O homem é acusado de matar e esquartejar um sem-teto em fevereiro de 2023, no bairro Santo Antônio, região nobre de Belo Horizonte, confessou ter matado uma pessoa em situação de rua a facadas e esquartejado com a serra elétrica. Até aqui a gente acabou de ver, né, que esse jovem aí, o que ele fez, né? Ele
ele disse que tinha um costume de convidar, né, moradores de rua, porque ele era um cara muito sozinho, então ele tinha um costume de convidar moradores de rua, pagava esses moradores de rua com muito dinheiro para eles comprarem droga, uma coisa assim, para ficar conversando com ele, né? Ele disse que ele era sozinho. E esse morador aí de rua que ele esquartejou, ele fala que quando ele começou a conversar com esse rapaz, que ele fazia costumeiramente, né, com outros moradores, mas esse rapaz aí começou a se alterar, a xingar, a falar várias coisas e queriam não só o dinheiro, mas queria um rádio que ele viu na casa dele, né? Ele chamava esses moradores de rua até sua casa para poder conversar e o morador de rua queria essa casa, esse rádio. Só que ele não quis dar, então começou aí a confusão e ele desferiu várias facadas, né? E pelo que a gente vê, ele desferiu várias facadas, percebeu que o morador estava morto, foi até o hospital, fez aí um curativo nele. Quando voltou, ele falou que o corpo estava fedendo e foi aí que ele começou, segundo ele, né? Segundo esse jovem aí que é acusado de matar e esquartejar, ele teve que esquartejar para poder esconder o corpo. Olha só, a vítima foi identificada como Marcel José. Parte do corpo deles foi encontrado no apartamento de Matheus Peixoto de Barros, que tinha 23 anos quando cometeu o crime. Então o nome esse rapaz aí que está sendo acusado é o Matheus Peixoto. Ele também já era suspeito de ter matado a própria mãe em 2017. Olha só, ele era suspeito de ter matado a própria mãe. Então é um estranho, né? Ele chamar moradores, ser suspeito por ter matado a própria mãe e ter esse hábito de conversar com moradores de rua. O acusado passa por um júri na manhã desta quarta-feira e olha só, ele só não confessou ter matado ainda a vítima, né? Que esperou aí esse julgamento que está acontecendo agora. Então você está acompanhando aqui, vamos continuar. Eu fui esperando os horários e cortando. E dispensar, porque naquela altura eu já não tinha nem muito o que fazer. E E já estava perdendo a coloração, já estava realmente começando a dar um cheiro. E começando a dar um cheiro, começando a dar um cheiro. E que eu comecei as amputações. Mas desse tempo de lá, eu saí várias vezes, tive que comprar material de higiene, tive que olhar a questão de outros medicamentos, porque acabou dando infecção. Tentei transparecer, como falo, normalidade, mas e aí nesses dias eu fui esperando os horários e cortando. E dispensar, porque naquela altura eu já não tinha nem muito o que fazer. por que você jogou, se você não dispensou todo, não tirou todo o corpo Não, da sua casa, por que você desistiu? naquela altura, eu tava, nem sei, para falar a verdade, eu tava com, era, era o cheiro, era achando todo mundo meio desconfiado, era o mesmo motivo pelo qual eu fiz, que, tipo, o que eu ia alegar, eu não tinha como, porque um cara com o porte dele e eu com o meu, de- tem nem como. Então eu comecei a cortar e desisti num ponto. Era pesado e eu só saí de casa e comecei a andar. Andar, 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 andar. Aí quando eu cheguei, eu andei, saí 6 horas, eu acho. Cheguei em algum lugar perto de Betim ou Contagem e liguei para meu advogado. E aí acho que o resto